principalmente as que estão achegadinho a Deus, né? E eu sei que a Rose é uma delas. Amém? Vamos orar? Amém? Coloca o teu coração diante de Deus. Peça para o Senhor falar com você. Senhor, obrigado pela Rose. Eu te agradeço por essa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia ela conheceu o Regis e através desse conhecimento eles casaram, têm filhos e hoje ela está aqui por causa disso. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem trabalhado na vida da Rose e do Regis. Eu te agradeço, Deus, pela tua unção que o Senhor tem colocado sobre esse casal. E nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor use a tua serva. Senhor, aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, aquilo que o Senhor tem, Senhor, trazido, Senhor, ao coração dela, naqueles momentos, Senhor, de particular, Senhor, que o Senhor possa transmitir a nós. Aquilo que for para a edificação da nossa vida, Senhor, usa a tua serva. Senhor, que nós possamos receber a tua mensagem inteirinha. Nós rejeitamos agora, no nome de Jesus, qualquer desvio de pensamento, qualquer tentativa do inimigo de nos desviar, de tentar nos distrair. Nós nos concentramos em Ti, Senhor, e queremos que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, igreja. É muito bom estar aqui, é muito bom mesmo. Fico feliz de rever as pessoas e por onde eu tenho passado, eu falo da comunidade, né? Foi uma experiência muito boa para mim, particularmente. E eu lembro de um livro que eu já li, de um certo autor, Ed René. E no livro ele falava de alguns pastores, de alguns tipos de pastores. E um dos tipos de pastores, ele falava que existia pastores iluminados, que é aquele tipo de pessoa que quando a gente está perto, só em estar perto, em poucas palavras que eles falam, nós saímos abençoados por Deus. E eu costumo dizer que pastor Lael é um desses pastores, né? Eu não quero chorar. E sempre falo, e eu fico muito feliz quando eu venho num culto onde, de fato, Jesus Cristo é o centro do culto. É o centro das músicas, é o centro das palavras. E eu fico muito feliz porque eu estava ali orando, dizendo, Deus, quanto tempo que eu não vou em um lugar onde eu vejo que todos os louvores são voltados somente para Ti. E eu me alegro disso. E uma coisa que eu tenho sentido vontade de viver, sabe? A gente vai a algumas igrejas e o homem tem sido o centro da coisa, né? As vitórias dos homens e os prazeres dos homens. Mas eu costumo dizer que na minha caminhada, eu encontrei um povo, não discriminando nenhum, nem desfazendo dos outros, mas eu encontrei aqui em São Carlos um povo que, de fato, busca o coração, de ter o coração igual ao de Cristo. Então, continue. E para vocês que são filhos na fé dessa igreja, aproveitem isso. É em poucos lugares que a gente encontra. E eu posso falar com propriedade, porque já rodei muito com Regis aí pelo nosso Brasil. E é difícil você ver pastores que se importam em saber como você está durante a semana. Como foi seu dia, o que é que tem acontecido. Então, aproveitem isso, suguem isso de pastor Mateus, pastora Tânia, pastor Lael, de Fernanda, do pessoal que está aí, que está à disposição de vocês. É bom. E não é algo que você se sente sugado, mas é algo que está te mostrando Jesus Cristo. E quando passar disso, você pode ficar com o pé atrás, mas quando eles estiverem sempre te mostrando Jesus, agarre isso com as mãos. Amém? É um prazer para mim revê-los. Eu agradeço a Deus e abençoo a vida de vocês ricamente. Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia no Evangelho de Marcos. Regis brincou comigo. Eu disse, Regis, quanto tempo tu pregasse? E ele, eu nem sei, acho que eu preguei até 9h30.
Eu disse, meu Deus, sempre é assim, você precisa ter mais, ponderar ele. Mas foi uma bênção. Regis, eu não consigo pregar até 9h30. Pregar ela, mas foi uma pregação expositiva. Mas vamos lá, eu vou compartilhar algo com vocês que eu tenho pensado, que eu tenho buscado de Deus, que Ele abra os meus olhos sempre para isso, amém? Então, eu vou levar a gente pensar, acho que um texto conhecido, muito conhecido de alguns, a gente não vai entrar muito em teologia, mas eu vou falar daquilo que eu tenho meditado, aquilo que eu tenho buscado de Deus enxergar, amém? Então, vamos ler o texto. Marcos 5, por favor. Que vai falar sobre a cura de um endemoniado. Alguém quer ler para mim? Porque a letra da Bíblia de Regis é tão pequenininha, eu estou sem óculos. Se importa? Pode ser do começo, Mário, por favor. Tudo bem, tranquilo. Amém. Todos ouviram? A Bíblia diz que existia um homem gadareno, né, nessa região, que vivia entre os sepulcros, e ele era tão agitado, tão feroz, tão violento, que nem o que colocavam nele ficava. Quando eu vi Mário falando aqui sobre lixo, né, que algumas pessoas têm vivido disso, de pegar o lixo e vender, e reciclar, e fazer uma coisa bonita, né? E que Jesus faz isso. E isso é interessante. E outro dia eu estava no centro com o Regis, agora esses dias, e eu gosto muito disso, eu gosto dessa coisa de reciclagem. E aí eu vi 2 caixotes de frutas lá jogados no canto, e eu falei para a sobrinha dele, olha só, Carol, bora pegar aqui, para a gente fazer, porque fica bem legal, a gente pinta e vai ficar legal. Ela, vamos levar. E ela levou, ela muito tranquila com isso. E quando eu cheguei em casa, que eu comecei a olhar para aquele caixote, meu Deus, que caixote feio, a gente podia ter procurado outro, pelo menos, melhor, enfim. E a gente ficou trabalhando naquele caixote, e Deus começou a falar ao meu coração sobre esse homem. E ninguém chegava perto desse homem. Tenta se imaginar chegando numa cidade e você de cara dá com um louco, uma pessoa endemoniada, correndo, nua, porque mais tarde você vai ver que ele foi vestido, ele estava sem roupa, ele estava ensanguentado, estava correndo desesperado, porque a Bíblia, no continuar do texto, vai dizer que ele reconheceu Jesus. Mas ele veio, mas se coloca nessa situação. O que os teus olhos e a tua mente ia pensar naquele momento? A gente, vamos ser sinceros, correr, né? Com certeza, o primeiro impacto que eu teria, eu vou me colocar, não vou constranger os irmãos, mas eu correria. Eu sairia de perto porque aquilo me assusta. E eu sei que esse é um texto que vai além daquilo que talvez você nunca viu, eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém saindo de sepulcros, correndo, sem roupa, com correntes, talvez ele tivesse. Mas se o texto está dizendo que existiam as amarras, mas as amarras eram quebradas por tanta força que ele tinha. Talvez Jesus ou os discípulos já tivessem ouvido falar desse homem, eu não sei. Mas a verdade é que ele correu ao encontro de Jesus. E diz o texto que, de fato, ele reconheceu Jesus e foi adorá-lo.
Tem isso na Bíblia de vocês. O texto é grande, mas a Bíblia vai dizer isso. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e perguntou: o que você veio fazer aqui, me atormentar? Só que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Era uma pessoa. Podia ser eu. Eu poderia estar naquela situação, porque eu não sou melhor do que aquele gadareno. Mas será que existe hoje pessoas aprisionadas em sepulcros, em trevas? Será que hoje nós podemos ver pessoas passando na rua, onde a gente muda o caminho, porque a gente sente medo delas? Porque os nossos olhos e a nossa mente vai direto para eles e diz: opa, ali tem um perigo. Infelizmente, nós vivemos assim hoje. E eu louvando aqui a Deus e cantando cada verdade, dizendo que eu preciso diminuir, para que eu tenha a humildade dele, para que eu tenha o coração dele, para que eu tenha os olhos dele, mas cotidianamente, continuamente, eu tenho feito o oposto de Jesus. E eu não estou querendo constranger, eu estou falando de Rose. Rose que é intitulada como missionária, como está aposta para fazer a obra. Mas muitas vezes eu estou em alguns lugares e a minha intenção, talvez até a intenção lá no fundo do meu coração é pensar: poxa, aquele cara, aquela mulher precisa de uma palavra de Deus. Mas o medo do estereótipo me faz afastar dele. Misericórdia, Senhor, porque eu peco nessa hora. E a minha vontade, a minha intenção, o meu desejo, o desejo do meu coração, o mais profundo desejo do meu coração é que haja um dia, chegue um dia, em que eu possa ver gadarenos saindo de sepulcros, acorrentados, e chegar lá e não ter medo, dizer: olha, você pode ser liberto. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo, de ver as pessoas e dizer: um grande potencial de Jesus Cristo existe ali naquele lugar. Eu trabalhei um tempo com o Conselho Tutelar e meus últimos dias eu tive que fazer uma abordagem embaixo da ponte, num barraco debaixo da ponte, que na verdade não dava nem para a gente ver que existia pessoas morando lá. E eu fui em outra ocorrência de uma mãe que tinha deixado 4 crianças presas dentro de casa. Presas não, ela deixou presa, mas ela estava consciente de que era o melhor lugar onde elas podiam ficar. Era presa dentro de casa para não acontecer outra coisa. E quando eu cheguei lá, os vizinhos me rodearam e fizeram uma confusão. E eu disse: se eu não deixar essas crianças aqui, eu vou ser linchada. Porque era num lugar bem perigoso, era um lugar de dominação de traficantes e tudo mais. E eu, na hora, sentei no carro do conselho, eu baixei, eu disse: Senhor, me orienta. Porque a lei diz que eu preciso chamar a polícia, arrombar a porta, levar as crianças para um abrigo, e elas só podem sair quando a mãe, o responsável, chegar. Mas o meu bom senso diz que existem vizinhos dizendo que vão cuidar dela e que se eu fizer... Aí começaram a falar: por que você não vai ali abaixo da ponte, que tem uma mulher viciada em crack, que está com a criança lá toda suja, nua? E eu disse: eu só não fui ainda porque você não denunciou. Né? Eu tinha que dar uma de que não estava sabendo, mas eu vi o barraco. E aí eu sei que aquela situação foi bem contornada, a polícia chegou, a polícia disse: olha, da situação que ele está, é melhor deixar, porque a gente arrombando a porta, eles vão ter gasto de ajeitar a porta. E eles podem ser tão caros. Então, resolveu a situação e eu fui no barraco. Quando eu cheguei lá, de fato, tinha uma criança de 2 anos e meio, 3, muito suja, muito suja. A mãe esquelética, né? Viciada no crack, e o menino estava mamando.
E eu olhei, e o policial olhou para mim, e aí, conselheira, o que você vai fazer? Porque cadê a Secretaria de Desenvolvimento Social que não está cuidando disso? Eu olhei para aquela mãe e eu, com licença, bom dia, eu posso entrar? Na verdade, não dava para entrar no barraco, mas eu posso conversar com você? Olha, mãe, seu filho não pode... Aquela história toda, seu filho não pode ficar aqui, vamos procurar outro lugar. Vamos. Onde é que sua mãe mora, minha linda? Mora ali. Então vamos lá. Seu filho fica de vez em quando com sua mãe? Fica. Então vamos lá. Gente, quando eu cheguei na casa da mãe, da mulher, eu fiz isso literalmente. E até hoje eu fico mentalizando aquela cena. Na hora que eu cheguei, que eu olhei, eu disse, não, aqui não dá para a criança ficar, vamos em outro lugar. Eu fiz exatamente isso. Porque tinha 4 deficientes mentais em um cômodo, sem banheiro, um aleijado e muito lixo no chão. Muito lixo no chão. E naquela hora eu estava de serviço e eu precisava resolver o problema da criança. Eu não podia me interter e procurar soluções para aquilo. Mas quando eu saí de lá, o peso espiritual do espírito demoníaco, de loucura, era tão grande que eu precisava focar. E eu fui perguntando, o que acontece na casa de sua mãe? E ela foi me contando a história. Vocês terem uma ideia, o cabelo de uma das mulheres que estava lá estava dessa altura. Porque eles não saíam para cortar. E era numa viela muito estreita. E eu fui chorando. Nós somos orientados a não chorar em serviço. Para não demonstrar o desequilíbrio emocional ou fraqueza, enfim, tantas coisas, né? Mas eu fui de um bairro a outro chorando. Porque eu fiquei pensando naquela mulher, naquele pessoal e na falta de Jesus. Na falta de Jesus. E quando eu terminei o meu tempo com aquela criança e deixei ele num lugar seguro, enfim, eu fui procurar saber daquela família. O aleijado que estava lá já tinha violentado sexualmente todas aquelas outras pessoas que estavam dentro daquela casa, quando eram crianças e adolescentes. E são essas famílias que precisam de Jesus. São esses gadarenos que precisam de Jesus. E eu comuniquei ao pessoal da igreja antes de vir embora, porque eu trabalhei até 10 de janeiro e vim para cá dia 12. E eu comuniquei ao pessoal da igreja, comuniquei aos centros e tudo mais. E uma das coisas que eu ouvi de uma irmã, ela disse, Rose, nós não chegamos perto deles. E eu perguntei, irmã, por quê? Porque eles são muito violentos. Não é diferente disso aqui. Não é diferente disso aqui. Porque ele era um homem violento. E sabe qual é a diferença para nós chegarmos a essas pessoas? É o poder do alto. É o poder do Espírito Santo de Deus. Porque se eu for com as minhas forças, com aquilo que eu entendo de assistência social, eu posso ajudar meramente ou artificialmente. Mas se eu for com o poder de Jesus, se eu for através do Espírito Santo de Deus, eu posso ter êxito. Essa família tem estado em minhas orações e é um dos lugares que eu quero ir quando eu voltar a Paulo Afonso. Mas eu quero ir na autoridade de Jesus Cristo, para que os demônios que estejam lá possam entender o que fez você vir aqui me atormentar. A verdade é que nós trabalhamos com os nossos esforços. Muitas vezes a Igreja de Cristo trabalha com os esforços humanos, meramente humanos.
Mas nós precisamos do poder e revestimento do Espírito Santo de Deus. Existe um homem que fundou o Desafio Jovem, David Wilkerson. E ele fez um trabalho nos Estados Unidos, nos anos de 58 para o começo de 60. E a jornada dele é incrível. Quem puder ler A Cruz e um Punhal vai entender do que eu estou falando. E ele queria muito ganhar aqueles jovens de gangues dos Estados Unidos, meninas que eram prostitutas. As gangues dos Estados Unidos, eles naquela época, eles brigavam. Eles gostavam de se matar mesmo. E eram crimes terríveis que eles praticavam. Eram adolescentes que viviam para beber. E um dia Deus chamou ele para fazer a obra naquele lugar. E um dos próprios adolescentes, eles fizeram uma reunião com várias igrejas e com várias gangues e tiveram que organizar a coisa muito bem organizada com ônibus para que as gangues não se chocassem e tudo mais. E ele tinha muito medo. Meu Deus, o que é que eu vou pregar? Me diz o que é que eu vou pregar. E ele disse que foi um culto terrível, porque as gangues riram dele, ficaram com chacota no meio do culto, e na ida ao carro ele levou um menino que era super violento, e ele olhou para o menino e fez: você está se esforçando demais. Você se preocupa demais. E na hora o Espírito Santo de Deus falou com ele: você não está me buscando, você está querendo fazer como você acha que tem que ser feito. Mas quando ele subiu no púlpito e falou aquilo que Jesus queria que ele falasse, sem se preocupar com homilia, com homilética, com qualquer outra coisa de teologia, quando ele falou aos corações, aquelas pessoas, aqueles meninos que só conheciam. E sabe como foi que ele conseguiu a gangue mais violenta? Quando ele deu a oportunidade deles pegarem o saquinho do dízimo e passarem pelo lugar e voltarem para entregar o dinheiro. Aqueles meninos eram ladrões, mas eles entenderam que uma pessoa confiou nele. E o reino de Deus precisa fazer isso com as pessoas. 3 coisas que eu queria te dizer essa noite. O reino de Deus, ele traz transformação. Ele precisa transformar a vida das pessoas. Jesus transformou a palavra do Espírito de Deus. Chegou nesse gadareno e trouxe transformação. Trouxe liberdade. Trouxe toda a estrutura que ele estava vivendo. Foi diferente quando Jesus libertou ele. Sabe? E sabe outra coisa que Jesus precisa fazer na vida das pessoas? Ele precisa trazer dignidade. Dignidade. A Bíblia diz que as pessoas se espantaram porque essa passagem vai dizer que Jesus expulsou os demônios daquele homem, era uma legião, eram muitos, e colocou nos porcos, e os porcos caíram precipício abaixo e caíram no mar. Quando as pessoas souberam disso, porque porcos eram vendidos ali, perderam seus porcos. Estava lá um homem sentado, vestido. A Bíblia diz que ele estava com roupas, em sã consciência, normal. Quando as pessoas viram isso, a Bíblia diz que elas se aterrorizaram. Elas ficaram espantadas, mas não é aquele que vivia nos sepulcros, cheio de sangue, que dormia, passava pelas encostas, pela noite, e era feroz, e era animal, mas estava ali, vestido, digno. Tinha outra cara, tinha outro semblante, tinha vestes. E muitas vezes nós precisamos pegar aqueles que estão lá na lama, tirar a lama deles, fisicamente falando, e vestir roupas novas. Porque eu preciso dar dignidade. O Evangelho dignifica o homem. Ele precisa entender
que ele é amado, que ele serve para alguma coisa. Amados, eu não sei o sentimento de vocês nessa onda que o Brasil está, com tantas cracolândias, tantos guetos. Acho que nunca houve tantos guetos no Brasil como hoje, com o crack, o Satanás materializado. Mas me choca todas as vezes que eu vou em um lugar desses. São Paulo, a gente esteve da outra vez que a gente veio aqui na Luz, e era tão comum, amados. Mulheres, crianças, homens, meninos estarem sentados se drogando com crack, e pessoas com seus sacolas de compras passando, e aquilo já neutralizou a mente. Nós fomos neutralizados pelo terror, pelo descaso humano. E eu quero te chamar a atenção, não deixa a tua mente neutralizar, não deixa cauterizar. Não vos conformeis com esse século. Eu quero chamar a atenção da Igreja do Senhor e dizer, isso não é o normal. Isso não é o normal. Deus não nos fez para ver isso como normal, não fez aquelas pessoas para estarem naquela condição, não fez pessoas para estarem morando em sepulcros. O sepulcro foi feito para quem morre. Aquelas pessoas estão vivas, mas elas estão zumbis, e elas precisam ser arrancadas da zumbilância. Mas sabe o que impede? Sabe o que nos impede de fazer isso? A mesma coisa que impediu naquele tempo Jesus de operar alguns milagres. Porque é milagre. É milagre. Você tirar uma pessoa das drogas, tirar uma pessoa do submundo, tirar a pessoa da pornografia, tirar a pessoa de qualquer vício, é um milagre. Eu quero ver esses milagres. Eu quero sentir desejo no meu coração de ver esses milagres. A começar por minha vida, talvez. Será que eu tenho me analisado, me autoanalisado de uma forma tal que eu possa entender que eu preciso de um milagre? Mas eu preciso não deixar passar a verdade de que Jesus é Deus na terra e veio para produzir milagres. Às vezes, quando eu leio a Bíblia e eu passo por esse tipo de passagem, a gente lê tão rápido, né? Parece que perde o... Mas quando eu paro para meditar nisso, quando eu paro para voltar e analisar com os meus olhos, e entender que era uma pessoa cheia de sentimentos. Algum de vocês aqui já leu Divertidamente? Já leu, não? Já viu o filme Divertidamente? Que fala sobre a desconexão, né, das coisas que dão prazer. Existem pessoas dentro da igreja que perderam o prazer em Jesus. Que não olham mais para Jesus e vê seu vínculo, suas veias, indo direto para Jesus e dizer, Ele é a minha motivação, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu Deus forte, Ele é o meu Senhor, Ele é meu alvo. Ele precisa ser isso. Eu estou olhando para Jesus, Ele é a minha maior conexão de prazer. Ele é a minha maior adrenalina, a minha serotonina, a minha dopamina. É Ele que precisa ser. Eu preciso ofertar a Deus aquilo que eu tenho de melhor. Mas o pior, eu preciso dar a Ele também. Olha, eu não sei lidar mais com isso. Eu estou no sepulcro. Eu estou vagando dentro dos sepulcros. Eu estou como gadareno. Existem amarras que têm me impedido. Jonatas falou que eu preciso de santidade. A vontade de Deus, muita gente pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que você se santifique mesmo. É essa mesmo a vontade de Deus. Se existe algo específico para a tua vida que Deus precisa fazer, você vai saber no meio do caminho, quando você estiver buscando santidade. E a santidade é algo que você encontra aqui, ó.
na vertical, para que seja na horizontal espalhada. Para que gadarenos possam sentir, ali vem poder de Deus. Dali emana poder. E eu quero estar lá habitando naquilo. Amados, e é uma trajetória. Talvez falar, estar aqui falando, pregando é muito fácil. Mas sabe o que acontece? Eu preciso buscar amor para estar perto de gadarenos. Eu preciso querer amar gadarenos. Eu preciso entender que assim como Cristo me amou um dia, eu quero amar gadarenos. Será que eu não fui? Será que eu não fui? Eu costumo dizer com as meninas que eu trabalho, que estão na prostituição, que estão caminhando para isso. Olha, eu tenho convicção que se Deus não tivesse entrado na minha vida, eu estaria num prostíbulo. Porque o diabo não quer meio termo. O diabo veio para roubar, matar e destruir tua vida. E se ele puder te levar para um prostíbulo, ele vai te levar. Ele não quer que você fique dentro da sua casa usando anfetaminas. Ele quer te ver no gueto usando crack. Ele não quer você na frente da televisão assistindo um telejornal ou novela, se alimentando de sexo bem rapidinho. Ele quer te levar para a pornografia. E ele quer acabar com sua mente, porque ele te odeia. E enquanto você não entender isso, enquanto você não entender que você tem uma luta aqui travada, você não vai entender também o que Deus quer fazer através da tua vida, na vida de outras pessoas. Porque existe uma luta. Ela é espiritual. Não tem sangue, mas ela é espiritual. E eu preciso me munir das armas de Cristo. E aí eu fico pensando, quantos de nós queremos ser comissionados a pregar o Evangelho a pessoas como esse homem que estava em Gadara? E eu quero alimentar o coração de vocês. É muito bom. É muito bom você estar perto de pessoas que foram transformadas, como Deus transformou a água em vinho. É tão gratificante você olhar para pessoas e ver que por causa de Jesus Cristo de Nazaré, elas têm outra vida. Isso te instiga, isso te faz querer muito mais. Isso é viciante. Você quer ver pessoas cada vez mais, mas a glória precisa ser dele. A glória precisa ser para o Senhor. A obra tem que ser para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Quando eu passo aqui no capítulo 5 de Marcos, nós vamos ver alguns pontos. Jesus chegou em Gadara, esse homem queria seguir Jesus. Ele estava lá vestido e disse: olha, Jesus, deixa eu ir com você. Deixa eu ir com você. E Jesus disse: não, volta para os teus. Volta lá para os teus e fala do que está acontecendo na sua vida. Fala da transformação. Essa é a terceira coisa que precisa acontecer. O Evangelho, ele transforma, ele muda, ele dignifica e ele faz você ter sede de ver essa mudança em vida de outros. Ele quer que todas as pessoas saibam do que Cristo fez na sua vida. Você fica com vontade de dizer: olha, eu estava lá naquele sepulcro, em amarras, com demônios. Mas Jesus entrou na minha vida e fez diferente. Olha aqui para mim. Minha mãe costumava dizer: ô menina chata. Porque quando eu me converti, essa sede, você ter mãe é muito bom. É bom. E eu me trancava dentro do quarto, eu passava o sábado, eu tinha um sabate de fato. Eu me trancava dentro do meu quarto. E eu passava o dia inteiro orando ao Senhor.
inteiro meditando, inteiro, era muito maravilhoso aquilo. E quando eu saía no domingo, eu queria ganhar Paulo Afonso. E eu particularmente hoje sinto muita falta. Eu não sou saudosista, mas eu quero isso ainda na minha vida. Eu quero que isso continue, seja perpétuo. E eu tenho me arrependido diante de Deus. Senhor, quando começou o ofertório, eu disse, eu vou lá e eu vou ofertar o meu tempo ao Senhor. Porque tem sido roubado de mim. O meu tempo com Deus tem sido... Eu entendo, eu tenho 2 filhos, eu sou só... Regis trabalha, Regis estuda, e eu entendo isso, mas eu quero doar novamente, eu quero ter sabates com o Senhor. E é daí que vinha. E eu lembro que eu era muito jovem, eu sou muito jovem, e eu ia lá num gueto que tinha lá em Paulo Afonso, e eu ia sozinha. Eu ia sozinha, muito jovem, mas eu ia sozinha porque eu queria falar do amor de Jesus. Eu queria dizer àquelas meninas lá daquela baixada que Jesus transforma, porque Ele havia me transformado. Isso precisa existir no nosso coração. Eu fui transformada, Jesus me dignificou naquela cidade onde eu morava, porque pessoas viram minha transformação. Eu tomei centro da vida, não, Jesus é o meu centro. E eu era cheia, eu sou cheia de vontade de falar de Jesus. Amados, e como cristã, existem momentos na nossa vida que vêm para atropelar a nossa fé. Mas a gente precisa sair desses momentos e crescer mais ainda. É como a música que nós cantamos. Eu quero vencer, eu quero crescer em Deus. Eu preciso sair do estágio de estagnação e crescer em Deus. Eu preciso estar continuamente. E esse homem correu para isso. Ele foi lá. Ele poderia ficar ali só com Jesus aprendendo mesmo. Mas e as vidas que estavam esperando ver essa transformação dele? E aqueles gadarenos que perderam os porcos e ficaram muito chateados com aquilo. E quantas vezes nós também ficamos chateados pelos porcos que nós perdemos por causa de pessoas. Eu posso falar disso porque eu tenho um parente que estava viciado no crack. E em alguns momentos eu preferia os meus porcos do que estar ali naquela... Porque a droga traz uma depressão muito chata. Para quem convive, para quem já conviveu, sabe que o pós-uso é muito chato para quem está perto. Porque eles ficam numa repetição de traumas, de justificativas. E eu queria estar vendo meus porcos. Eu queria estar cuidando dos meus porcos, em vez de estar cuidando daquilo. E em alguns momentos Deus me repreendia, Rose, ele é mais importante. Vai lá porque ele é mais importante. Em um certo momento eu disse, Regis chegou e disse, não, eu vou lá. Regis foi em todas as bocas que ele tinha deixado alguma coisa, os porcos que davam dinheiro, e Regis resgatou tudo, e a gente entendeu que ele precisava de mais atenção do que qualquer outra coisa. E houve dias que a gente perdeu o dia de trabalho, dia de levar Emanuel para a escola, porque ele era mais importante. Mas muitas vezes nós nos importamos mais com aquilo que nós temos do que com as pessoas. As pessoas não estavam muito felizes porque o cara tinha saído do sepulcro e estava curado. Porque eles expulsaram Jesus de lá. Se você continuar lendo o texto, você vai ver. Eles não queriam mais que Jesus ficasse lá. Porque eles perderam os porcos deles. E às vezes a gente não quer. Oxalá Deus faça diferente nas nossas vidas, nos nossos corações. Que isso queime no nosso coração. De ser diferente, de se importar mais com vidas do que com o nosso trabalho. Olha,
Eu não tenho nada em crescer, em prosperar. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu não acho que... Até porque Deus, Ele é Deus que prospera mesmo. Mas eu acredito na prosperidade em Deus que vem. Ele te abençoa. Você não precisa fazer tantos esforços assim. E nossa geração tem se desgastado muito para viver o capitalismo. Tem se desgastado demais para viver a introspecção. Porque quando eu tenho muito, eu me retraio. A Bíblia vai falar sobre isso. Às vezes eu não consigo mais. Tem gente que não sai de casa porque tem tanto dinheiro que tem medo de ser assaltado. Mas os pobres também estão assim. Eu não tenho problema nenhum em ver cristãos prosperarem, de Deus prosperar a minha vida, a sua vida. Mas eu tenho muito problema com o apego com a prosperidade. Com a falsa prosperidade. Porque quando eu sou próspero, eu não tenho problema em me doar. Em doar aquilo que eu tenho. Porque aquilo que Deus me deu não é só meu, é para aqueles que estão ao meu redor. E a igreja, não vou dizer a igreja do Senhor, mas eu vou dizer a igreja protestante, neopentecostal ou qualquer coisa dessa, tem se portado muito em prosperar, mas tem se portado pouquíssimo em ver as outras pessoas bem. Se com o dinheiro que a igreja tem juntado hoje, houvesse um pouquinho mais de se importar com os guetos, a coisa estava diferente. Se houvesse mais olhar da igreja, como o David Wilkerson teve, em fazer projetos, a coisa poderia estar andando diferente. Eu tenho convicção disso. Então, se você tem buscado, meu irmão, prosperidade, se tua vinda aqui, se tua ida para Cristo é para prosperar, prospere. Que Deus te abençoe. Mas olhe para os lados. Vá para os lados. Veja aqueles que estão ao seu redor. E prospere sobre a vida deles. Faça prosperar também. Jogue as sementes. Porque a Bíblia diz... Já pensou se a Bíblia diz que não juntemos tesouros aqui na terra porque a traça e o ferrugem vão correr? Não é isso? Mas você já pensou que com o mesmo entusiasmo que eu tenho de construir uma casa bonita, de ter um emprego muito bom, concursado, eu tivesse o mesmo empenho, a mesma vontade de construir minha casa celestial? Se fosse paritário essa vontade, vamos pensar assim, se fosse igual, se o mesmo empenho com que as coisas aqui na terra têm sugado, têm tirado o meu suor, eu tivesse o mesmo empenho para construir a minha casa celestial. E eu oro a Deus para que meu coração esteja voltado exatamente para isso. Para que com o mesmo empenho que eu tenho buscado as coisas aqui nessa terra, seja dobrado nos céus. Amém? Então, eu vou terminar. Quando Jesus fez todas essas coisas, a Bíblia diz que ele ele saiu de Gadara, foi para outra cidade, e a gente vê o homem pedindo para ele ir numa casa curar uma pessoa, e chega aquela mulher do fluxo de sangue que tira a virtude deles, e ele faz todos esses milagres, e aí Jesus chega na pátria dele, na casa dele. Chega entre os seus irmãos, onde está Maria. E a Bíblia diz que Jesus ficou espantado com algo. Porque lá, ele não conseguiu fazer muitos milagres, não. A Bíblia vai dizer assim, olha, exceto algumas curas. Ele vai dizer, olha, ali ele só pôde curar algumas pessoas. Porque havia incredulidade. E esse é o nosso maior impedimento. Porque Satanás não vai te impedir se você estiver crendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus grande e poderoso está na tua vida para fazer a obra. Satanás não vai te impedir, querido. Ele pode dar tropeços, mas ele não vai te impedir, porque a obra vai ser completa. Então, a Bíblia diz que eu preciso crer
Eu preciso olhar para aquele gadareno e dizer, eu creio, ele vai ser curado, ele vai ser liberto, ele vai ser transformado, ele vai ser digno. Eu preciso crer. Então não permita que a sua ou a minha ou a nossa incredulidade nos desvie de chamar gadarenos ao nosso encontro, ao encontro de Jesus e sair dali transformados. Que Deus nos encha dessa vontade. E se você quer ser comissionado, se você sente no seu coração que Deus tem te chamado, olha, tem fervido no meu coração, buscar gadarenos, buscar pessoas que estão em guetos. Eu queria orar por tua vida. Eu queria orar por você. Se você quer vir, se você tem sentido no seu coração, não, eu quero uma unção específica para isso. Ora a Deus. Pede. Senhor, eu quero força, eu quero estratégia, eu quero ir lá, eu quero fazer no teu tempo. Se você diz assim, eu quero ver transformações, eu quero orar por tua vida. Porque eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Sabe o que Jesus faz depois que ele sai da casa dele? Ele comissiona os seus discípulos para ir. Sabe o que ele diz aos seus discípulos? Não leve nada, querido, só leva o bordão. Não leva nada. O bordão é aquilo. E o bordão, no significado bíblico, é a palavra de Deus. Ele diz, não leva dinheiro nos cintos. Não leva aquele saco que bota no jumento, que bota comida. Não leva. Sabe por que ele diz isso? Porque ele prepara tudo para os seus. Eu e Regis nunca tivemos falta de alimento e de vestimentas. Nunca. Nós casamos em Deus. Quando nós fomos casar, amados, nós não tínhamos nada a não ser a televisão do meu quarto, que nem estava comigo, estava emprestada. Nunca tivemos necessidade. As nossas necessidades são supridas, porque a Bíblia diz isso para você. Ele cuidará das suas necessidades. Ele não está falando de vaidade, ele não está falando de supérfluo, ele está falando das suas necessidades. E ele acrescenta, porque ele é um Deus de mimos. Eu e Regis nunca tivemos o que Deus nunca deixou o prato dos nossos filhos vazio, nunca nos deixou sem vestir, nunca nos deixou sem comer um chocolate quando nós estávamos com vontade. Mas existe algo no meu coração. Senhor, a minha vida não é minha, é tua. Eu quero que você faça através de mim. E o que eu tenho é para te dar, é para dar aos outros. Então não se preocupe. Quando ele despediu os seus discípulos, ele disse, olha, não leve, só o bordão. Não leva mais nada. Só leva, não permitiu nem levar 2 túnicas. Todas as vezes que eu estou fazendo minha mala, Regis me lembra disso. Não permitiu nem levar 2 túnicas. Era uma só. Amém? Você quer servir a esse Deus que não deixa faltar nada, aleluia. Ele não deixa, amados. Semana passada, Regis falou a Fernanda, Regis tinha R$2. R$2. E nós estamos felizes, porque Deus supriu todas as nossas necessidades. E nós temos visto vidas sendo transformadas ao longo do nosso caminho. E acima de todas as coisas, eu tenho visto a minha vida ser transformada. A vida do meu esposo ser transformada. Pastor Lael e pastora Tânia acompanharam o Regis. E no tempo que a gente estava noiva, eu liguei, chorando. Mas está aí, olha, nosso casamento é uma bênção. Eu confesso que viver comigo é muito mais difícil para Regis do que eu viver com Regis. Ele é uma bênção em minha vida e Deus sabe como nós como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Nós temos visto isso, mas o nosso coração tem um alvo. É para o Senhor. Minha vida é para o Senhor. Quando nós fomos casar, de repente, eu não fiz chá de cozinha, não sei como vocês chamam aqui. Nós não fizemos listas, o pessoal fizeram. De repente, a gente estava num apartamento alugado, com geladeira, com fogão, com tudo que nós necessitávamos. E nós estávamos radiantes. Um dia eu orei ao Senhor e disse, Deus, faltam os pratos. Eu não tenho um prato, Jesus.
E no outro dia chegou o prato. E a menina que trouxe os pratos disse, olha, eu trouxe esse que tem um fio de ouro, para toda vez que você for comer, você lembrar que Deus é Deus do ouro e da prata. E não por isso, amados, mas é cuidado. É você deitar num colo de um pai que cuida de você. Então, se você sente que você tem sido chamado para fazer a obra do Senhor, mas você tem vários porquês passeando aqui na sua mente, destrói eles. Diz, olha, o meu Senhor é um Deus que suprirá todas as minhas necessidades. Amém, igreja? Eu posso orar por vocês? Por todos vocês a serem comissionados. Amém? Ó, eu terminei em 10 minutos. Amém. Amém. Como eu não conheço todos, se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, você pode vir aqui à frente, ou você pode conversar com uma das pessoas da igreja após o culto. Mas não deixe de fazer sua decisão por viver uma vida plena em Cristo. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por sua vida. Paizinho, nós queremos te exaltar nessa noite. Nós queremos te agradecer porque o Senhor olhou para nós com um olhar sem medo. O Senhor não teve medo de se achegar a nós e mudar e transformar as nossas vidas. O Senhor não hesitou em fazer a obra completa e destruir as amarras, os grilhões. O Senhor não hesitou em nos vestir com vestes de louvor, em colocar em nós, Senhor, riso ao invés de pranto. O Senhor foi maravilhoso em nos buscar e nos comissionar a pregar esse evangelho que é puro, que é simples, mas é libertador. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa igreja que tão amo, que tanto amo, Senhor, que tão me lembro, com tanto prazer, com tanto gozo, Pai. Eu oro por estes, que o Senhor os comissione especificamente a gadarenos, aos guetos, Pai. E que o Senhor faça obras e obras maravilhosas através destas vidas. Espírito Santo do Senhor, não por nossas vozes, mas pela Tua palavra. Pelo Teu comissionar, pelo Teu mandar, pela Tua autoridade, ó Jesus Cristo. Através do Teu sangue, Jesus. Unge essas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, comissiona-os. E que eles não tenham medo, mas que sejam supridos em todas as suas necessidades. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos pelo que Tu és nas nossas vidas. Um Deus maravilhoso. Um Pai amoroso, que vai sobre todos os nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te amamos, Paizinho. Eu quero orar, Senhor Jesus, por cura nas almas. Eu oro por cura na alma, mas eu oro por cura física. Eu oro, Senhor, pela vida da pastora Tânia nesta noite. Senhor, eu oro que Tu toques sobre a vida e a saúde desta mulher. Pai, eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, como Tu curaste, Senhor Jesus, nesse tempo. Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pai, toca nesta mulher. Ela tem tido fé sobre Tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus por cura. Cura física, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Toda bondade está em Ti, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Por cada coisa acumulada nos corações que tem tirado Teus servos, Senhor, do caminho. Pai, que o Senhor seja minucioso em tratá-los. Em nome de Jesus. Que Tu cresça sobre essas vidas, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.